Aí, sem frescura. Porra. MV Bill. Bill. O que quer dizer MV? Então, o MV é uma alusão ao MC. Geralmente, Mestre de cerimônia. Isso. Antes dos nomes dos grupos de rap, geralmente vem a sigla MC. Significa mestre de cerimônia. Ou Mic Control, que é o cara que controla o microfone. A origem do rap, rhythm and poetry, podia ser rap, ritmo e poesia, aparentemente é um movimento político, me parece, de grupos americanos negros. Porém, o ritmo e a poesia é muito anterior. O teatro grego, há 3.000 anos atrás, era feito com ritmo e poesia, porque era uma maneira de se lembrar do texto. Porque não havia imprensa, não havia como deixar aquilo gravado, então, como tinha que ter a mesma terminação e o mesmo número de sílabas, foi o que restou de quase todos os textos gregos para o teatro. Portanto, a coisa não é nenhuma novidade. Porém, surgiu, agora, o que significa? Tem um significado que não é só o ritmo e a poesia. Tem um significado político? Tipo assim, o hip hop, a música rap, ela não nasceu nos Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente imagina. Não. Ela foi descoberta por um DJ chamado Kool Herc, um DJ jamaicano que nas viagens entre o Caribe e a África do Sul, ele descobriu o canto falado das tribos africanas, que se assemelhava muito a um tipo de reggae que era feito na Jamaica, que era falado. Isso foi levado para Nova York, que é onde se concentra a maior indústria musical dos Estados Unidos, onde tem mais dinheiro para investimento em música, e eles perceberam, através dos mestres de cerimônias, que era possível não só falar da animação das festas, mas também era possível falar, esbravejar sobre as dificuldades do bairro. E essa cultura ela foi se espalhando pelo mundo inteiro. Mas isso não deixa de falar da existência já, da oratória, da fala ritmada. Eu encontrei uma coincidência com o teatro grego, de 3.000 anos atrás. Da própria música brasileira. Sófocles restaram exatamente como ele escreveu, porque tem métrica e rima. Nas próprias músicas brasileiras mesmo, dentro da história da música brasileira, a música tem muitas músicas de samba de break. As pessoas quando vai falar de música falada, lembra logo da música do João Rodrigues. Mas antes disso tinha sambas de break, tinha os maracatus, tinha as músicas de candomblé, que eram cantadas em Yorubá, que também eram bastante faladas também. Então isso eu acho que já é uma história muito antiga, acho que o rap aproveitou isso e... Eu acrescentaria toda a poesia de Gonçalves Dias, do século XVII, ou XVI, acho que século XVII, que, olha, chega a ter um ritmo de 4/11. O prisioneiro cuja morte esperam sentado está, o prisioneiro cuja luz do dia jamais verá. Legal, mas assim... Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Em português, o poeta maranhense, e tem exatamente o mesmo tipo de cadência. Não, tem muito ritmo legal, e poesia. muito bacana, só que tem uma diferença grande também, brutal. Além dessas semelhanças na forma de falar, na forma de ritmar, tem uma grande diferença entre quem se defende, quem se auto-intitula um cara que faz rap, uma pessoa que faz rap. Porque carrega toda uma aura negativa por trás, porque é um movimento negativado por conta das coisas que ele defende. Não, uma aura, eu diria uma apóstrofe. Ele é negativado por quem o insulta. Porque as pessoas que fazem rap, me parece que são pessoas que se consideram parte de um movimento. Não, acho que não é só pela questão de insultar, pela questão de cutucar em assuntos que para muitos é visto como tabus. São resistentes. As pessoas não querem discutir. Eu acho que quando o rap faz isso, toca nessas feridas, acaba criando uma antipatia com alguns outros movimentos. Então, assim, por mais que tenham semelhanças dentro do samba, dentro da poesia, dentro de outros segmentos, a pessoa que faz rap ainda assim tem carrega uma coisa negativa, é muito cobrado, de dentro e de fora da comunidade. Que ela esteja dizendo não, o que não é exatamente uma coisa negativa. Frequentemente dizer não é uma coisa positiva. Sim. Porque tem um negativo de lá para cá e o daqui para lá. Com certeza. Eu posso estar afirmando alguma coisa e
sofrer uma negação por essa afirmação que eu digo. Quer dizer, Não passa a ser uma via de mão dupla. é uma dialética contraditória, evidentemente, como toda dialética. Agora, você me parece um sujeito resistente. Não sei. Você não quer sair da Cidade de Deus. O filme A Cidade de Deus saiu da Cidade de Deus, ganhou o mundo, teve subprodutos como Laranjinha Serala, teve uma série Cidade dos Homens e etc. E eu tenho certeza que muitos elementos que participaram desta aventura, muitos indivíduos que participaram dessa aventura, devem ter aproveitado e pulado fora, porque isso é inerente ao ser humano. Mas você é um resistente, você permanece lá. Acho que permanecer na Cidade de Deus, no meu caso, não é uma questão de ser mais autêntico do que ninguém, do que nenhum outro rapeador no Brasil. Mas é uma questão de identificação, porque a questão musical e a social sempre para mim caminharam muito juntas. Então, assim, em alguns momentos, algumas pessoas até achavam que era uma heresia eu dizer que não me considerava um artista, que a veia de ativista pulsava às vezes muito mais forte. E assim eu usava a arte, eu sempre achei que o rap, para mim, a arte era uma forma de manifestar os meus sentimentos e ajudar a resolver as questões que eu acho pertinentes, dos assuntos que são poucos comentados. Até os que são comentados, mas sob um outro ponto de vista, o meu ponto de vista, que estou de dentro do problema e estou enxergando muitas das vezes de forma diferente. Então, morar na Cidade de Deus Como é que você se posiciona com relação a esse fenômeno que foi o filme Cidade de Deus, o sucedâneo, os resultados, a carreira brilhante que fez internacional? Como é que você se posiciona com relação a isto? A primeiro momento eu tive um pouco de resistência de falar, dar minha opinião em relação ao filme, porque eu conhecia pessoas que eram envolvidas com toda a produção e achei que eles não fossem deixar passar batido a questão social, que para mim era muito importante, porque a gente estava falando de uma comunidade que existe, não era o nome de uma favela fictícia, é o nome de uma comunidade que existe. E naquele momento em que o filme estava prestes a ganhar o Oscar, a Cidade de Deus, a comunidade estava prestes a ganhar o Oscar da violência, porque muitas pessoas que moram na Cidade de Deus perderam seus empregos, quando seus patrões descobriram que eles eram moradores da Cidade de Deus e começaram a acreditar que a verdade era o filme. Você acha que aquele filme caracterizou essa comunidade como uma comunidade perigosa e violenta? Não é eu que acho, a comunidade sentiu isso. Isso ocorreu de fato? As estatísticas mostraram isso, a ação da polícia ficou mais violenta, se sentiu mais legitimada pelo filme. Então ajudou a aumentar um estigma que já existia. Então, assim, minhas críticas não foram em relação à atuação dos jovens, do Nós do Morro, do Vidigal, de onde são os atores. Fizeram uma atuação belíssima, do Leandro Firmino. Nós do Cinema, tinha um grupo, né? Não, Nós do Morro. Nós do Morro. Que era do Vidigal. É, porque outro dia encontrei o rapaz que fez o protagonista, o menino que narra o filme Cidade de Deus. Eu filmei com ele, a Anitta Garibaldi, lá no Paraná. E ele disse que o grupo dele chamava Nós do Cinema. Acho que é uma dissidência do Nós do Morro. Depois do filme pronto. É nós, né? Tudo é nós, é tudo um bagulho só. Eu quero que você aproveite esse pequeno espaço de tempo que é o meu programa. É pequeno só no tamanho, mas grande na oportunidade. Tudo que você gostaria de dizer em 1h30. Vamos ver se a gente consegue ainda em 20 minutos que nos restam. Sim, vamos falar. Por exemplo, me pareceu que você considera que Cidade de Deus não é exatamente como Copacabana, que não é um lugar com vocação turística, e que um filme sobre Copacabana poderia atrair turistas para aproveitar de lá. Pelo contrário, no Cidade de Deus estigmatizou essa comunidade como uma comunidade que deve ser visitada. Desculpa te cortar. Fato curioso. O estigma causado não foi nem com os gringos, foi com os próprios brasileiros. Com os gringos, pelo contrário, os caras têm fascínio, muitos deles querem vir para a Cidade de Deus. Eu estive em Londres, na Espanha e na França, agora no início do ano. Eu tive em contato com os gringos, os europeus, e quando eles descobriam que eu era morador da Cidade de Deus, eles tinham fascínio, vontade de vir até a Cidade de Deus. Muitos não só pelo turismo, pelo safari, mas também para trazer algum tipo de ajuda e acabar investindo dentro da comunidade. Enquanto os próprios brasileiros querem se afastar cada vez mais das comunidades, porque acham que todas elas são parecidas com a Cidade de Deus. Isso é um fato curioso.
Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a rala, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso tô na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a rala, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso tô na fé. E esse filme que é recente aí, Sou Feia, Mas Estou na Moda? Pô, não assisti ainda não. Você não viu? Ainda não. Bem, esse filme já é um outro, já se refere a um outro movimento que é o funk. Desde da injeção, A Tati Quebra-Barraco. Tati Quebra-Barraco. Então, as duas são moradoras da Cidade de Deus, minhas vizinhas. Quer dizer, o que você sente com relação ao sucedâneo dessa outra aventura no mundo do espetáculo que ganhou o universo todo? Você sabe que o pessoal lá, o DJ desse movimento, ele também desempenha lá por Londres, por outros lugares. Como é que você considera esse outro fato? Ou como é que você alia esses dois fatos, o filme Cidade de Deus? Cara, não sei se eu consigo ver alguma similaridade entre os dois. Mas no caso do funk é o seguinte, eu cresci indo na baile funk. Até porque na época da minha juventude, 16, na minha adolescência, não tinha baile de hip hop. Então os bailes eram de funk, que tocavam alguma coisinha de hip hop dentro do meio do baile. Então assim, eu nasci, fui criado dentro disso. E sei da história de discriminação que sempre rondou o mundo do funk. Na década de 80, por exemplo, no final da década de 80, quando a burguesia queria dizer que não gostava de favelado, era só dizer assim, eu não gosto de funkeiro. O funkeiro era muito bem caracterizado. Mas se revela ali também um movimento de liberação das mulheres muito forte. Eu acho que isso é de um tempo para cá. Acho que é um sentimento de liberação, mas com duas medidas diferentes. Tipo, hoje, dentro das comunidades, nos bailes de favela, onde os lugares são mais carentes, onde não chega as coisas mais importantes, as coisas básicas, é lá que toca o funk considerado neurótico, que é o que exalta a violência, e o funk erótico, que é o que fala da sexualidade de forma aberta, sem nenhum tipo de proteção. Mas quando se vai nos bailes funks, que é no asfalto, principalmente os da Zona Sul, não são as mesmas músicas. Quer dizer, no lugar onde são as pessoas mais esclarecidas, que estudaram mais, o funk é o comportado. Existe e onde uma transcrição? Tem. Lá dentro de um jeito? De um jeito e fora é outro. Tem um tipo de exportação. E muitos artistas, quando vão fazer um show dentro da favela, é pau na buceta, é xereca. Mas quando vão para fazer no asfalto, para os que são estudados, aí engolem os palavrões. Eu sou um cara que sou totalmente a favor do funk, dessa manifestação que é legítima hoje do Rio de Janeiro, da liberação sexual das mulheres. Mas acho que tem que falar também de proteção, de saúde, porque hoje dentro das favelas o índice de garota com 12, 13 anos grávida é alarmante. Muitas pessoas infestadas com o vírus da AIDS sem saber que estão infectadas. Então, assim, falar de sexualidade é importante, mas é importante também falar de proteção. Eu acho que o funk não tem só esse papel. Acho que ele tem esse papel também social. E o fato de você permanecer residindo na Cidade de Deus, de que maneira que você... Porque você não é mais uma pessoa com as características daquele lugar. Você já viajou o mundo, você fatura, você tem acesso a uma série de regalias que o pessoal não tem. Você tem uma atuação política de liderança lá dentro da Cidade de Deus? Assim, até eu aprendi a falar o português e o favelês, para poder ser o elo de comunicação, a ponte mesmo, que faz a conexão entre a Cidade de Deus e o mundo externo que existe. Então a gente tem a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que é uma ONG que a gente fundou totalmente baseada nos conceitos do hip hop, que é educação, informação, inclusão, e começamos a ampliar os nossos espaços. Saímos do redondo do hip hop e começamos a agregar outros valores importantes para o que a gente acha que é de necessidade das comunidades. Então a gente hoje tem lá, dentro da Cidade de Deus, por exemplo, que a gente tem em outros lugares, a gente tem uma base onde funciona um curso de audiovisual, um curso de teatro, tem uma telesala com 40 computadores ligado à internet com acesso gratuito, tem as oficinas de hip hop. É uma forma de não criar um sistema paternalista, um sistema assistencialista, de dar uma cesta básica. A gente não faz isso. A gente leva para as pessoas o conhecimento e que esse conhecimento possa ser útil na vida de cada um. Sim, vocês geram produtos culturais lá na
nessas comunidades, gera produtos culturais. O que é um produto cultural? Só Produto cultural, é um CD com Sim, música sim, gravata, é um filme, Sim, sim. é um VT, Com certeza. um livro. Muitas coisas. É gerado lá. Muitas e os coisas. recursos para gerar essa pequena indústria cultural independente dentro da comunidade. Porque não existe cultura de massa, existe a indústria cultural, porque a massa não produz cultura. A cultura, em geral, é uma produção subjetiva de elementos da massa. Mas a massa consome cultura. E aí então existe a indústria cultural, todos os caipiras, essas coisas todas, são gente lá de Goiás que está cheia da grana e tem uma indústria cultural. Mas existem redutos independentes, por exemplo. Você está me revelando que há um reduto independente. Os recursos. Os recursos atuais do cinema brasileiro, quase todos são recursos da Lei Rouanet, de incentivo fiscal, etc. Vocês não têm isso. Não. Vocês geram lá dentro mesmo os recursos. Vocês têm gravador. Como é que é essa história? Tipo, as primeiras coisas que a primeira coisa que a gente fez foi comprar uma PD-150, uma câmera digital. E uma PC-1000, PC-9, Eu não esqueci o entendo nome. nada dessas Eu coisas. também não entendo muito, só seu nome. Mas digamos que seja equipamento de... Era de última geração na Sofisticado. época, sofisticado. E assim, a gente sabia da importância daquele material, mas sabia que ninguém ia financiar isso. Porque ninguém quer ligar a sua marca à nossa imagem, à imagem da Cidade de Deus. Então eu peguei do próprio bolso, a Nega Giza, que é uma outra arrepiadora que é do nosso bonde, digamos assim. Pegamos e compramos esse material. Compramos aquele computador G4, que é uma ilha de edição, e começamos a buscar parceria. Eu não entendo nada de cinema, mas entendo da importância que é as pessoas também aprenderem a fazer cinema e a contar a sua própria história e deixar de serem coadjuvantes delas. Então fui atrás dos meus amigos, meus para buscar parceria com eles. Fui atrás do Cacá Diegues, que foi lá dar aula de direção. Fui atrás do Rafael Dragô, que foi dar aula de roteirização. Caetano foi lá falar sobre trilha sonora. Coutinho, Walter Lima, esses caras. Várias pessoas foram lá, muitas pessoas importantes. O João Moreira Salles esteve por lá. Mas daí imediatamente começa a surgir produtos culturais. Exatamente. Esses jovens começaram a fazer documentários, começaram a contar sua Documentário, vida. curta-metragem, videoclipe, longa-metragem. longa. Grupos conseguiram CD, gravar DVD. CD, montaram peças de teatro. Livros. Livros. No nosso caso, a gente fez o nosso, que é eu e o Celso Ataíde, a gente viajando pelo Brasil e fizemos o Cabeça de Porco junto com o Luiz Eduardo. Agora estamos preparando o nosso próprio meio de Celso. Mas a gente tem alguns alunos da CUFA que estão produzindo um livro contando a história da CUFA, como eles enxergam essa oportunidade de eles serem pessoas diferentes. Eu tenho certeza que há mercado para isso. Eu falo mercado consumidor. Mas veja só, tem um pessoal amigo meu aí, Alan Sider, Schiavon, um pessoal ponta firme, cascudo, e que produz história em quadrinho, mas que tem um problema. Muitas bancas se recusam a expor e muitas distribuidoras não distribuem. Quer dizer, digamos assim, que há um mercado consumidor, mas também tem que se criar, paralelamente, também um sistema de distribuição e de divulgação dessas coisas. Isso aí vocês estão pensando também nesse aspecto da coisa, Zé? Porque eu fiquei curiosíssimo em conhecer toda a produção. A gente pode Inclusive, marcar. nós vamos no Canal Brasil, certamente, botar no ar produção audiovisual desse teu movimento. Certamente, eu tenho certeza. A gente pode levar qualquer dia a equipe de vocês para dar um pulo lá para conhecer. Quem teve lá foi o Lázaro Ramos, o programa que ele tem também no Canal Brasil. Eu lembro do programa, conheceu também a nossa estrutura, já participou deu uma oficina de teatro lá, que foi muito importante, foi muito maneiro. Então, assim, a gente nunca pensou tanto nessa parte comercial. Não estou dizendo da parte comercial, estou dizendo para ser visto. Por exemplo, ser exibido no Canal Brasil, Sim. que é um canal Brasil, que se refere a coisas brasileiras, certamente. Você não pensa que eu estou, por exemplo, com esse programa no Canal Brasil, que eu estou com uma perspectiva comercial. Longe de mim tal ideia, mas a possibilidade de exibir, de mostrar que há um trabalho, há uma produção cultural nessas comunidades, eu tenho certeza que o Canal Brasil se presta a isso. E faço aqui um desafio para o Paulo Mendonça, para ver se a gente bota esses produtos no ar. Lindo, maravilha, acho que vai ser muito bom e muito importante. O Canal Brasil, infelizmente, cara, é um canal muito importante,
do cinema brasileiro e a gente tem a NET, né? O cabo ainda tem que... NET e na Sky. Ainda tem que pagar ainda o adicional porque é pay-per-view. E é muito estranho isso, o canal que deveria ser aberto para todo mundo. Devia ser dado que nem GNT, aquelas coisas todas, né? Mas não, infelizmente. Esse aí tem que pagar. Tem que pagar e caro. Mas nós estamos insistindo e fazendo uma certa pressão para que o Canal Brasil chegue, inclusive, ao sistema aberto de televisão. Pô, esse é o sistema certo. Ligou, tá ligado. É isso. É a minha esperança. A minha também. A minha também, porque eu estava na casa de um amigo meu em Porto Alegre e vi um documentário no Canal Brasil que foi, foi foda. Era chamado, como é? Conterrâneos, contando a história da construção de Brasília. Sim, eu sei. Muito exatamente. Foda. Pô, eu tento falar. Passou várias vezes, eu vi várias vezes. Eu tento falar desse documentário para as pessoas, mas não consigo. E não tem uma cópia, não tem onde exibir, não tem como mandar assistir, não tem nada. Então, olha, MV Bill, vamos pelejar para que esse tipo de manifestação, pelo menos em alguns redutos, como o nosso, quer dizer, os redutos da mídia, como o nosso Canal Brasil, que tem uma relativa independência, embora tenha que pagar para ver. Uhum. Não, mas acho que a revolução para mim é isso mesmo, é ir ocupando os espaços que estão se abrindo, que estão sendo conquistados. Eu acho que o Canal Brasil é um deles. Vamos que vamos. Mas também é o seguinte, tem um dilema aí que eu te proponho, que é o seguinte: não mudar tudo é não mudar nada. Mudar um pouquinho, para mim, já é uma coisa importante. Eu também, às vezes, eu não brigo nem pela mudança para ser do bom, do mal. Mas só de ter modificado, para mim, também já significa alguma coisa. É que nem quando a gente quebra a perna, né, meu filho? E quebra a perna, quebra o tíbio perônio, então não sei o quê. Aí depois fica enferrujado um tempão e tal. E aí fica com medo de, sabe, com medo de botar no chão. Mas cada dia um progressozinho já dá uma alegria, não é verdade? Dá. E eu acho que já aconteceram alguns acidentes de percurso na sua vida, né? Sim. A perna já tá quase boa, tá dando quase para correr de novo. Parece que eu estava adivinhando. Opa, que não era brinquedo. Eu gostaria de pedir a você, de fornecer a você a possibilidade de 2 minutos de você dizer o que você quiser, lançar a mensagem que você quiser, que eu garanto, está garantido, que esses 2 minutos serão editados, não serão cortados, vão estar na edição. Fala o que quiser. Cara, nessa câmera aqui? Essa aqui. Os 2 minutos vão ser editados? Sim. Vão ser editados. Então vou falar só 15 segundos para não precisar de edição. No Brasil, no tipo de país que a gente tem, no tipo de população, de nação, de sistema que a gente tem, onde estão sempre tentando achar um herói para você, nem que seja uma aberração cultural. Então é importante que a gente seja os pilotos dos nossos próprios cérebros. Faça isso. Triste de um povo que precisa de heróis. Muito obrigado. Valeu, cara. Meu irmão. Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos fixados.